Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo irei falar sobre o primeiro episódio sobre Yumi Miro, que é o anime do garoto sonhador que acordou para a realidade. Além de falar sobre o primeiro episódio, também vou falar um pouco da obra em si, já que, curiosamente, assim, um fato pessoal, é que eu fui descobrir a obra, conhecer ela no sábado, dia 1º, com seu anime estreando segunda, dia 3. Então, comecei a ler o mangá no sábado, li todos os capítulos de mangá que tinham disponíveis, fiquei até umas 4 da manhã lendo, eu acabei gostando da história. Então, 26 capítulos estão. E no dia seguinte eu comecei a ler Light Novel e neste momento eu terminei já os 2 primeiros volumes. Obviamente já tinham sido adaptados do mangá. A obra em si, ela se trata de uma obra de comédia e de romance, mas também tem o seu drama nela. Para quem prestar mais atenção. Para quem prestar mais atenção, é questão assim, dos personagens, de seus sentimentos, motivações, tentar entender o que se passa no personagem. Vai ver que tem uma carga dramática até que considerável, principalmente em cima do protagonista e da sua forma de pensar e agir, como que ele muda a sua personalidade, né? Que ele tem uma questão dissociativa da sua identidade, principalmente depois com um choque de realidade que ele acorda, então ele tem uma percepção diferente da sua identidade. Ele se acha vive de uma forma e passou a se ver de outra. Então tem essa questão, também dos seus personagens ao redor dele, no caso da Aika, que seria, pelo menos ao princípio, a heroína principal, que estava acostumado com uma presença e agora essa presença meio que sumiu. Então você vai ver nessas cargas que tem, essas cargas dramáticas que vão ter nos personagens no decorrer da obra. E algo que me deixou bastante surpreso foi que rusharam pra caramba nesse primeiro episódio. E pelo que eu vi da opening, né, dos personagens que mostram na opening, vão rushar muito a obra toda. Esse primeiro episódio adaptou, pegou elementos que dá para adaptar basicamente metade do volume 1, o que é bastante considerável. Essa questão da Aizawa, que aparece nesse primeiro episódio, ela não, eu não acreditava que ela seria adaptada em um episódio. Eu achava que eles adaptariam em dois. Eles fariam um anime mais lento, mas não, eles optaram por rushar e até compreensível. Porque quando você pega e para analisar toda a questão do mangá e também da novela, dá pra ver que dá pra cortar vários elementos ali, que eles cortaram vários elementos. Mudaram alguns que eu tô. E também fizeram algumas mudanças que eu tô curioso pra saber como vai ser. Por exemplo, uma mudança que teve. A cabaninha, quem apresenta pra ele a cabaninha quando ele vai lá almoçar sozinho, ele não descobre ela sozinho. É a Isawa que apresenta aquele lugar pra ele. E depois deste pequeno caso da Isawa, que foi todo resumido no primeiro episódio, ele também nunca mais pisou pra lá. Vamos ver se isso vai acontecer. Que ela meio que é o ninho de amor da Isawa e do seu namorado, né? Ele já passa o almoço juntos ali. Outro detalhe interessante que esse episódio parece ter resumido bastante. Essa questão do choque de realidade até o fim do arco da Isawa, ela se passa em um pouco mais de uma semana, e ali parece ter acontecido uns 2, 3 dias no máximo, parece ter tudo se resolvido na primeira semana. Bem como no final do primeiro episódio, mostrou lá a Aika indo até a casa do Sávio pra conversar, porque ela percebeu que ele estava diferente. Essa conversa na novel, ela já acontece no primeiro dia, assim, no primeiro dia que começa a história, no caso, no dia da bola lá que passa voando e tem choque de realidade. Ou seja, acontece bem antes de se concluir o arco da Izawa. Ou seja, assim, na nova ela já viu ele diferente. Já no primeiro dia que ele já começou a mudar as coisas, que já deixou de ir para Portugal, ela já foi atrás dele pra saber e ter aquela conversa. E também tem alguns elementos distintos. Por exemplo, na nova e no mangá, não mostra, por exemplo, a irmã dele chegando e escutando aquela conversa. Então, a irmã dele aparece, sim, de fato. Ela aparece chegando, as frases até basicamente foi a mesma, mas não teve esse detalhe que teve no anime. E eu não duvido que de fato tenha ficado mais interessante, sim. Mas algumas interações ali foram diferentes, até porque a mãe do Sádio também aparece logo depois, né? Meio que pra quebrar esse negócio de piada da filha dela sobre fazer piada. Levantar também da Aika ser a namorada do Sádio. Obviamente a Aika conhece ali, mas também não fica já explícito a princípio que a irmã dele é a vice-presidente do conselho estudantil. É falado posteriormente, mas a princípio não se toca muito nesse assunto. Bem como ele não leva a Aika para casa, nem mesmo acompanha por alguns momentos. Porque aquela discussão que eles têm no caminho quando ela pega e sai correndo depois, já se tem na casa dele e ela depois daquilo já pega e já sai em disparada. O episódio acabou com eles mudando de lugar e tudo mais. E eu resumi aqui um pouco, já resumi bastante do episódio, de alguns pontos do episódio, bem como fazendo comparações com a novels. Voltando um pouco sobre a questão da Isawa, né? Então, voltando aqui um pouquinho no tempo. É, a Isawa, como foi dito no anime, ela tinha um namorado, só que o namorado gostava assim da Natsuka, né, sentia uma atração por ela. No decorrer do episódio, ela acaba tendo uma conversa com o Saju e o Saju fala que vê ela como um fã, né? Já que o Saju agora desistiu de tentar ficar correndo atrás dela.
ficam desesperados, sempre pedindo ali namoro, sempre expondo seus sentimentos, sempre tomando lapada, rejeição e palavras pesadas. O Saju meio que conseguiu explicar ali pra Izawa tudo isso, mas caso não tenha ficado claro a motivação da Izawa ir atrás do Saju diferente, a questão é basicamente o seguinte: a Izawa achava que o Saju estava numa relação com a Aika, então, como uma forma de vingança da Aika meio que roubar o seu namorado, chamar a atenção dele, atrair ele, né? Ela pensou, vou roubar o namorado dela, vou chamar a atenção dele pra ela ficar com ciúme, ou seja, ela queria revidar dessa forma. Obviamente, não teria sucesso. E assim não teve, né? Porque os dois não estavam em relacionamento nenhum e também o Saju acabou tendo um choque de realidade. É por isso que a Ishida, naquele momento, acaba sendo pesada com ela. A Izawa, a Izawa, até fala depois que a Ishida foi dura com ela porque ela tá tentando proteger a Aika. Se ela tava tentando proteger porque a Ishida sabe que a Aika tem algum sentimento também pelo Saju. E apesar dos dois não estarem numa relação séria, ela sabia que aquela garota tava tentando machucar sua amiga de alguma forma. E de certa forma, tava até conseguindo, porque talvez não tenha ficado tão explícito, mas a Aika, ela fica com um certo ciúme, assim, do Saju passar a ignorar ela e começar a sair com outra garota. Como assim, do nada? Você ficava sempre no meu pé e agora você tá abrindo a asinha pra outra? Como assim? Que negócio é esse? Que mudança é essa? Basicamente, o que é que foi tudo isso, todo esse tempo que você passou falando que gostava de mim, agora você não gosta mais? Você gosta de outra? Assim, do nada, acabou e pronto. Outro detalhe nesse arco é quando a Aizawa ela pega e sai correndo ali depois da Shida meio que ofendeu o ex-namorado dela, é que o Sasha não sai correndo atrás dela naquele momento, de forma alguma. Ele fica lá e até pensa que aquilo seria um saco pegar e ir atrás dela. E eu ia atrás dela. Mas no anime colocaram ele indo atrás dela e já topando com uma certa garota. E aí ali o diálogo ficou diferente com esse quando ele começa a sair da garota. E eu me pergunto como que eles vão fazer isso no futuro, porque o que de fato acontece com aquela garota é assim: o Ságio, aquela que ele topa no meio do corredor, um monte de tipo, o Ságio está andando, mais ou menos na hora do almoço, algo assim, corredor vazio, e ele viu uma garota carregando algo que parecia ser pesado. Então ele oferece ajuda. Pergunta se você quer me ajuda. Só que a garota pega e recusa, né? Surpreendida com ela, e acaba recusando. Isso é meio que similar ao que aconteceu, né? Ali ele só pede desculpa por esbarrar nela, ou seja, ele nem oferece ajuda por carregar os materiais. Então ali já tem uma pequena diferença. E essa garota, ela acaba sendo uma ligação dele para uma outra garota e para mais problemas que virão para ele. Então, já teve essa pequena diferença. Eu quero saber como vai ser essa ligação dele com essa outra garota depois. Então, basicamente é isso que acontece nesse episódio. Novamente, já fiz algumas comparações com a novel e mangá. O episódio foi muito rushado. Como eu disse antes, eu jurava que esse arco da Aizawa só terminaria no episódio 2, quiçá 3. Apesar que ao ler o mangá, dá pra ver ali que realmente dá pra passar bem rapidinho a história. Eu tava perguntando em que ponto até que ponto eles vão adaptar qual, porque eu não, até onde eu li no mangá, 26 capítulos, eu não consegui ver um ponto bacana, assim, de tipo, não, aqui seria interessante encerrar a primeira temporada. E pela opening, como dizia, mostra bastante personagem, então eu não duvido dessa obra adaptar uns 5, 6 volumes da Light Novel, tranquilamente, fazendo que a cada 2 episódios, um volume. Não duvido em nada que já no segundo episódio já encerre o volume 1 e no terceiro já comece o volume 2 por conta dessa velocidade de acontecimentos e resumo de fatos que eles estão fazendo. Bem verdade que no mangá, e especialmente na novel, é muito lotado de textos mostrando o pensamento do protagonista. E isso, a princípio, pode ser meio confuso, né? Porque você está tentando desvendar o que o cara tem, que é meio doidinho da cabeça, está pensando ali. E a princípio é meio confuso. No mangá, às vezes você não sabe o quando é pensamento e quando é fala. Então, tá essas confusões que se faz quando se lê o mangá, e em especial a novel, porque tá sempre ali o protagonista pensando coisas diferentes, do nada ele tá pensando uma coisa e muda o pensamento para outra, meio que por conta desse choque de realidade que ele teve. Então a vida dele vai ter uma reviravolta, vai ficar bem mais movimentada, ele vai conhecer novos personagens. O sentimento dele pela Aika não vai mudar, ele ainda gosta muito dela, quer se mudar, mas o seu posicionamento sim mudou. Ele não vai ser mais um perseguidor que fica sempre se declarando pra ela, querendo ficar em cima dela.
Não, vai ser mais, como eu disse mesmo, um fã que admira ali de longe a sua pessoa querida. Pra quem gosta de uma comédia, acredito que vai se divertir bastante. Pra quem curte o drama, também vai ter bastante drama. Se você quiser se inteirar mais por dentro do drama, recomendo ler o mangá e ou então a novel, pra você entender melhor até a questão dos personagens e até do seu crescimento futuro que eles terão. Não curti muito a animação, achei ela bem simplista. Eu acreditava que eles podiam ter feito algum design mais bonitinho, ficou muito simples, eu não curti muito a animação. A opening achei ok, a Indie ainda não dei muita atenção, então não vou nem falar muito. Mas eu esperava mais a animação em si. A história vai ser bem rushada, então não acredito que vai ficar algo chato e monótono. Mas me preocupa que esse ruxamento deixa a obra um pouco confusa, por assim dizer. Apesar de que você lê ela lentamente com aquele tanto de informação, você já fica meio doido da cabeça. Então, não sei como é, mas acredito que ruxar vai ser a melhor opção, até pra não ficar algo chato também. Sabe que, nossa, mano, tá cada coisa um pedacinho diferente, faz melhor. É isso, se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.